A igreja está lotada, mas são poucos os que vêm orar. A igreja está cheia, mas são poucos os que vêm servir. E a igreja está farta, mas são poucos os que vêm jejuar. A pergunta que fica é: eu e você, onde estamos na igreja do Senhor? Bom dia para vocês, Juízes capítulo 7, continuação direta aqui do capítulo 6, a história de Gideão, os soldados se levantando contra os midianitas. E agora Deus mais uma vez nos mostra o quanto nós somos dependentes dele para tudo. Se você e eu acharmos que nós podemos alguma coisa diante do que nós temos, diante do que nós somos, isso aí não adianta nada. Tudo depende do Senhor. Por isso que a palavra de Deus de Gênesis 1, Apocalipse 22, nos chama e nos convida a buscá-lo, a exaltá-lo e adorá-lo. O nosso foco de vida é buscar ao Senhor, é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Esse é o foco, não existe outro. Querer conquistar as coisas com a nossa própria força não tem sentido nenhum. Deus nos formou e nos criou para cumprir o seu propósito, para juntos um dia estarmos no céu com Ele. Então devemos entender isso, respeitar isso e viver para isso. Então está na hora agora de você abrir a sua Bíblia, pegar a sua caneta e se preparar que Deus vai falar com a gente. Então é o seguinte, pessoal, eu comentei essa questão da igreja, realmente está lotada, está cheia, porque é verdade, a igreja aí, nossa, tem quantos membros tem? Tem igrejas aí com um hall de, nossa, mais de 5, 10 mil membros aí e muito mais até. Só que tem um detalhe: quantos são os cristãos que realmente se colocam à disposição para servir ao Senhor? Esse é um detalhe. E a gente não tem que ficar olhando para o outro, mas nós devemos olhar para nós mesmos. A pergunta é: onde eu estou localizado na igreja do Senhor? Aonde que está a minha adoração? Aonde que está o meu servir? O meu disponibilizar? É isso. Então essa é uma reflexão minha e uma reflexão sua. Esquece as outras pessoas. Agora é a hora da gente se colocar nesse lugar aqui. E por que eu estou falando isso? Porque olha o que vai acontecer. O próprio Senhor vai separar ali 300 homens para, juntamente com Gideão, vencer os midianitas. Então é muito interessante a forma como Deus fala. Deus fala o seguinte no versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está com você, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Pessoal, tá aí, ó, exatamente isso. Não tem como eu e você falarmos: olha, eu conquistei, eu fiz, eu determinei, eu realizei, eu puxei. Para de colocar eu, não é eu não. O Senhor que tem total controle das nossas vidas. Nós somos instrumentos de Deus, nós somos vasos, como a palavra aqui em Juízes capítulo 7 também utiliza, e a gente sabe uma palavra universal aí sobre o vaso na mão do oleiro. Então é exatamente isso. Não tem como você querer achar que você conquistou alguma coisa por mérito seu. Não existe isso. Eu e você não temos essa autoridade, não temos essa competência. Tudo que nós possuímos e temos foi porque o Senhor nos abençoou, o Senhor nos capacitou, Ele nos criou e nos formou, Ele nos deu o nosso caráter, Ele nos deu toda a nossa sabedoria, Ele te completa, Ele me completa. É isso que precisamos entender. Então não devemos nunca achar que nós temos poder para alguma coisa. Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Olha só, porque senão o povo de Israel vai falar assim: a minha própria mão me livrou, a minha força que fez isso, o meu trabalho, o meu estudo, o meu dinheiro, o meu. E não é, nunca foi, nunca será, tá? Então isso é um detalhe para mim e para você aí se atentar. Mas aí agora, olha que interessante. Continua a história e fala que o Senhor fala assim, ó: agora, pois, fala pro meu povo dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Olha isso, o próprio Deus falando: quem for covarde e medroso, ó, pica a mula, sai e vai embora. Então voltaram do povo, pessoal, 22 mil e somente 10 mil ficaram. Então 22 mil pessoas, ó, foram embora. Pessoal, isso é um alto número, é um grande número. Então é impressionante isso, 22 mil pessoas. Tem cidades até mais do interior aí dos estados que possuem essa quantidade de pessoas. 22 mil pessoas foram, ó, embora porque eram covardes e medrosas. A pergunta é: como nós somos? Nós somos covardes e medrosos
Ou nós somos aqueles que entenderam o chamado de Deus? Nós somos aqueles que amam abrir essa palavra, absorver essa palavra, viver essa palavra e receber aquilo que Jesus nos disse, que ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Quem somos nós nessa realidade? Nessas pessoas que fugiram com medo e covardes ou nas pessoas que permaneceram? 10 mil aqui por enquanto. Então, esse é um detalhe, tá? Que nós possamos refletir sobre isso. Covardia não vale a pena. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para ser covardes. As situações que aparecem nesse mundo, as aflições, os problemas, as situações devem ser resolvidas. E nada melhor do que você ter um Deus no seu coração, o Espírito Santo de Deus habitando em você, que está com você. Ele faz você se lembrar de todas as palavras dele. E ele te acompanha dia após dia. Esse é o sentimento que nós devemos ter, porque Ele está conosco. Jesus nos garante isso por várias e várias vezes. A palavra nos mostra e nos ensina isso. Deus está conosco, assim como eu comentei no capítulo anterior. Então, não devemos ter medo. Quando a gente vai lá para, deixa eu ver, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vamos abrir lá? Olha só que interessante, é um texto muito conhecido, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Eu vou abrir aqui para você, eu quero falar as palavras certinhas, bonitinhas, tá bom? Então vamos lá, aqui ó. 2 Timóteo 1:7 diz assim, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, o apóstolo Paulo, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha que palavra, pessoal, versículo 7 e 8, tá? Sabe por quê? Porque nesse momento aqui é uma guerra. E fala ali que o povo midianita olhava para o povo, parecia gafanhoto em terra, parecia grão de areia, era muita e muita gente. A palavra de Deus nos diz isso. Agora imagina, se coloca no lugar de Gideão, se coloca no lugar dessas pessoas, olhando aquela multidão. Humanamente falando, é impossível vencer. Mas Deus já faz isso antes, ele já passa o filtro antes. Quem tá com medo, ó, vai embora. Não haverá covardes e medrosos no reino de Deus. Eu e você precisamos entender isso. Pois você dá uma lida lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, tá? Para onde vão os tímidos e os covardes. Que no nome de Jesus, eu e você possamos ser revestidos com o Espírito Santo de Deus para ter coragem, para avançar, não sermos aqueles que retrocedem. Pelo contrário, que nós avancemos para a glória que o Senhor nos tem proposto. Porque Ele é bom, fiel, justo, nos capacita. Ele é um Deus abençoador. Está conosco. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Porque Jesus Cristo sacrificou naquela cruz do Calvário por amor em você e a mim. A maior prova de coragem, fidelidade e amor foi dele por nós. Nada mais justo do que nós o seguirmos, o buscarmos e o adorarmos. Não pelo que ele nos entrega como bênção, mas por quem ele é. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui que meu tempo já tá acabando. E aí, pessoal, é o seguinte, o filtro continua. Dessas 22 mil pessoas, agora Deus faz mais uma prova. Pede para Gideão levar essas pessoas para um rio para beber água. Olha só que interessante. Ele fala, ainda tem muita gente, vai lá, leva eles e agora faça a prova. Todas as pessoas que forem beber água, se abaixando e colocar a cara na água direto, como se fosse um cavalo tomando água ali, colocou de joelhos e começou a beber assim, essas pessoas não serão escolhidas. Mas todas as pessoas que abaixarem, pegarem a água com uma das mãos e tomar ali da água como um cão que as lambe. Olha isso, pessoal, versículo 5 ali. Essas pessoas foram as escolhidas, sabe por quê? Porque elas estavam vigilantes. Ao mesmo tempo que estavam tomando a água ali da provisão de Deus, estavam com a espada na outra mão, olhando, atentas, vigilantes. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, bramando como um leão. Pessoal, que no nome de Jesus, eu e você, sejamos aqueles cristãos que oram, que buscam, que jejuam, que dormem nos seus joelhos diariamente, que valorizam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, que se colocam à disposição ao servir. Sejamos diferentes, não sejamos medrosos e covardes, pelo contrário, que nós possamos avançar cada dia mais, crendo na presença de Deus, no Espírito Santo que habita em nós, para a glória e honra do nome de Jesus. Nos vemos no capítulo 8. Um grande abraço, Deus abençoe.